Alô, amigos do Agronegócio, estamos no ar com mais um Agro 360 aqui no Canal Rural. E se você quiser acompanhar todas as nossas entrevistas na íntegra, elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast. E aí, sempre com bate-papo, com muita informação, com muita novidade para você que é do agronegócio. Os flores da empresa Terra e Negócios, que traz muita oportunidade quando se trata em crédito rural. Olá, Marcão, tudo jóia? Tudo bom, bom Prazer dia. te ver, fazia tempo que a gente não se via, né? Longos tempos. Tem uma história bacana esse cara aqui, tem tudo do agro, o que mais tem? Bom, vamos falar tudo isso aqui. Prazer, primeiro, muito obrigado por estar vindo aqui com a gente, viu? Eu que agradeço aí o canal Agro 360, a sua pessoa, Rafael Vilela. Estou muito satisfeito de estar demonstrando, né, explicando do nosso trabalho aí, a nível Brasil, a nossa atuação aí nessa parte do crédito rural e na sequência falando aí do endividamento rural do produtor rural. É isso aí, nós vamos falar sobre crédito rural, né? Porque a gente não quer falar só sobre endividamento, mas isso é um assunto muito pertinente hoje em dia. A gente fala das pessoas que têm alguma dificuldade dentro de uma demanda dentro do agronegócio, e que aí você tem uma empresa especializada em ajudar o produtor rural, né? Mas vamos lá, como é que começa a sua história dentro do agronegócio? Primeiro, conta pra mim, Marco. Eu comecei, a minha origem, meu pai tem uma empresa de móveis novos e usados em Uberlândia, então nasci dentro aí do comércio e fiz a minha primeira formação em engenharia elétrica e fui ser trainee da Volvo, na parte de venda de equipamentos. Eu trainee aquele programa trainee que você passa por toda a empresa, e eles falaram, não, você dá certo pra vender máquinas. Falei, você tem cara de vendedor. É a profissão mais antiga, né? É a profissão mais antiga do Brasil. E aí comecei a fazer esse programa, e aí falaram, não, você dá muito certo aí pra parte comercial, você quer fazer a parte de... Então você formou em engenharia? Engenharia elétrica em Uberlândia. Por enquanto, nada a ver com o que nós estamos falando aqui, vamos chegar lá aí. E fui trabalhar aí na venda de tratores. Ah, sim. Então, eu tinha aí 22 anos, hoje estou com 35. Tá novo ainda. E foi começar a entender o que é o agronegócio. E depois disso, fui para outra marca, recebi uma proposta melhor, fui para Caterpillar, fui morar em Goiânia, e é onde eu entendi que eu precisaria ter outra formação, que eu acho que valeria a pena. Fui trabalhar em uma multinacional. Foi na Caterpillar que a gente se conheceu, inclusive, né? Quando eu tava... A Caterpillar era uma patrocinadora da PBR, a gente sempre tava nos eventos. Perfeito, isso mesmo. E aí comecei também, lá, né, continuei a venda de máquinas, rodando todo o centro-oeste goiano, o sudoeste goiano, e fui nessa vivência, entendendo as necessidades do produtor rural, né, e aí nichei, né, comecei o curso de Direito, terminei em Goiânia mesmo, e nessa passagem eu comecei a fazer a parte de comercialização. Mas por que o Direito nesse momento? Que você estava trabalhando com vendas... Formado em engenharia elétrica, não tem nada a ver com o que você estava fazendo. Por que o direito? Eu tinha vontade de fazer sempre agronomia, mas aí, por interferência de alguns amigos, eu tinha um colega, falou, não, faz direito, você leva jeito, a parte de gestão, acho que vai acrescentar mais. Você já é engenheiro, de certa forma, o restante você vai aprender em campo, igual você já vem aprendendo. Pega essa área de humanas, que eu já tinha exatas, né, engenharia elétrica, fui para a área de humanas, e aí comecei o curso de Direito, só que eu viajava bastante, né. Você pensava em fazer o direito pro agronegócio ou não? Eu já estava premeditando isso aí, já vendo que eu poderia enganjar isso aí. Tinha poucos profissionais na época atuando com isso, e aí eu já presenciava produtores com dificuldade financeira, e aí aquilo foi me alimentando, e eu falei, não, eu tenho que estar aqui. E aí continuei, né, meu curso de Direito, demorei 7 anos para formar, pra você ter ideia, porque viajando, trabalhando, costurando e por aí em diante. Só que eu tive para desistir do Direito, porque estava demorando muito terminar a faculdade. E aí eu passei na porta de Anápolis, né, que era a região que eu passava bastante, norte Goiânia ali, uns 53. Conheço lá. Entrei dentro da UEG, Universidade Estadual de Goiás, campus o Santilli. Aí fiz o vestibular, passei para agronomia, pela minha surpresa, ligaram, você passou. Sem terminar o direito ainda? Sem terminar o direito, comecei agronomia. E aí eu, quando passei, me surpreendi, né, que eu nem tinha estudado, só com o conhecimento que eu tinha naquele momento. E aí na hora que eu entrei cheguei lá na secretaria para fazer a matrícula, eu falei, eu não tenho condição de fazer, agora eu não sei se eu termino se eu continuo, aquela coisa toda. Aí, aonde você estava fazendo o direito? Em Goiânia. Relativamente perto, mas para tocar as duas, como é que você fez? Aí eu perguntei, como é que faz para não perder essa vaga? Minha preocupação era essa. Matricula só em uma matéria, e aí você vai decidindo. E aí o que eu fiz? Organizei uma matéria, que aí eu passava bastante sexta-feira, voltando do norte goiano para Goiânia, onde eu residia.
e comecei a fazer ela picada. A engenharia elétrica me abonou várias matérias, então, ou seja, ficou só as específicas, ficou 2 anos. Ah, entendi. Entendeu? Então, a engenharia elétrica, as matérias base da engenharia, elas são as mesmas, né? Então, ficaria só a parte específica, ou seja, 2 anos, 2 anos e meio. E aí, graças a Deus, ou seja, todas as nossas formações hoje remete ao agronegócio, a experiência que eu tive com maquinário agrícola. Depois fui trabalhar numa empresa, numa multinacional também de maquinária agrícola, que é a GCO, e depois fui trabalhar também na parte de representação de semente. Então passei 2 anos, e aí toda essa vivência, mudei de cidade, mudei de estado, fui parar no Mato Grosso, já fui para Roraima, já fui para Patos de Minas, que é noroeste de Minas, e aí eu fui entendendo essa demanda e me especializei aí no crédito rural, principalmente nesse nicho de captação de recursos para o produtor rural, né? Os projetos aí de custeio. Você faz os projetos de custeio? Fazemos também custeio, investimento, financiamento aí de fazendas também, que o Banco do Brasil está com... É o único que tem hoje um financiamento para o produtor rural comprar fazenda. Nós vamos falar disso, mas primeiro eu quero falar uma coisa. Cara, que incrível você pensar uma lição de vida que você está dando pra gente que fala, não tem oportunidade, e não sei o que. Você já estava trabalhando, já tinha que se sustentar ou não? Já era independente financeiramente? Era independente financeiramente, você precisava do trabalho, mas você precisava, com 2 faculdades praticamente simultâneas e correndo atrás. Cara, que bacana isso aí. Isso aí pra juventude que tá nos acompanhando hoje é uma lição, viu, cara? Porque o pessoal tá muito, como é que é a palavra que eu posso usar aqui agora? O pessoal tá muito sossegadão dentro do sofá assistindo Netflix e jogando joguinho no celular, olhando rede social, porque isso aí que você fez é uma lição de vida pra molecada nova que tá aí começando a pensar no mercado de trabalho. Parabéns. E eu só tenho uma frase pra dizer: estuda que a vida muda. Hoje, graças a Deus, onde o estudo me trouxe, me levou, né, pelo conhecimento, ou seja, a partir do momento que você tem sabedoria, você senta perto das pessoas, você tem uma narrativa juntamente técnica e com a vivência que a gente tem de regiões, né? Regiões que eu já passei, então conhecimento de fazenda, de terra, qualidade de solo e por aí em diante. Então assim, a gente é bem em cima do ponto e bem coerente no que nós falamos. Vai ver aí no decorrer da entrevista, tudo aqui você vai entender, sendo advogado ou não, sendo agrônomo ou não, você vai entender. E o que é interessante, que eu costumo falar isso também quando eu faço palestras e tal, inclusive há poucos dias atrás eu tive junto com um banco aí fazendo uma participação. O que acontece é o seguinte, às vezes você se prepara para uma coisa que você imagina, nunca mais a vida vou usar isso aqui, e lá na frente te reava. Eu pensei que, da onde que ele vai usar a engenharia elétrica na área rural, né, tecnicamente falando. Lá na frente ela te abonou, te tirou lá, te ajudou nessa abonou de 2, 3, 4 matérias, sei lá quanto. Não, 50% do curso, 50%. As matérias base da engenharia. Aí, então, quer dizer, você faz um investimento hoje numa coisa que você fala, não, tudo tem um proveito. Tudo e tem eu entrei nas multinacionais através da engenharia elétrica. Hoje tem muita gente, mas você fez engenharia elétrica? Eu falei, rapaz, eu devo ela de certa forma, porque eu fui contratado pela Caterpillar e outras multis, justamente por causa da engenharia elétrica. Maravilha. Bom, e daí, formado já, mas você não atuou como agrônomo. Você queria entender da agronomia para somar para o direito, é isso? É porque a profissão de agrônomo ela é muito ampla, né? Essa parte que eu fiz a representação de semente, você precisa ser agrônomo para entender a parte técnica, né? Para fazer essa recomendação, vamos dizer, né? Esse posicionamento de semente, posicionamento de alguns materiais de modo geral, fungicida, inseticida e por aí em diante. Então, assim, você precisa não necessariamente ter a profissão de agrônomo, né? Mas ter uma certa experiência. E o curso te remete um pouco, né? Então, o restante é no campo mesmo, não adianta, né? Mesmo tendo todas essas formações, eu não, como se diz, não vou deitar em berço esplêndidos, né? Eu falo mais da minha experiência, da minha vivência, que eu acho que é o melhor. Essa troca de culturas, atendo um cliente, um paranaense, um gaúcho, um goiano. Né? Então você aprende um pouquinho com cada um, com a cultura, como trata os pais, como toca o negócio, aí é fantástico. Aí você vai absorvendo um pouquinho de tudo e vai indo embora. O Brasil é maravilhoso, né? O Brasil é tão grande, a gente vê, eu aí, sei lá quantos estados eu viajei o ano passado, quantas culturas diferentes, né? Sotaques diferentes, linguagem diferente, sempre no mesmo propósito do agronegócio, da produção, de produzir alimento, levar tecnologia, isso é maravilhoso. Ainda estamos falando tudo isso aqui, mas vamos falar de uma coisa muito importante para o produtor rural, né? Eu acho que a gente vê hoje a grande dificuldade dos produtores rurais, de uma certa forma, estou generalizando tudo, mas dificuldades
de apertar e tirar de um santo para cobrir outro, para poder pagar. Ou às vezes quando tem uma dificuldade, uma perda grande de uma lavoura ou de seja o que for, você não... Esse é o trabalho que a Terra e Negócio vem fazendo, é isso? Perfeitamente. Nosso trabalho hoje... Como começou a ideia da Terra e Negócio de atender esse público? Eu comecei com a parte ambiental, essa parte de impugnação de multas ambientais. E aí, nesse decorrer, eu fui vendo esse desdobramento... Em que sentido das multas ambientais? Um produtor que, às vezes, infringiu uma norma ambiental, ou às vezes Você ia defender o produtor. Isso, às vezes não infringiu. A legislação ambiental também é muito pesada no Brasil, né? Então, às vezes... Ela é subjetiva, tem horas. Né? Isso, justamente, de estado para estado e por aí em diante. Então, assim, essas interpretações aí, a gente trabalhou bastante nessa parte de defesa ambiental. E aí teve o... Não faz mais isso hoje? Fazemos também, mas, assim, ficou o foco maior, nós estamos sendo mais lembrados pelo crédito rural, né? E mais lembrado. Ambiental que você estava dizendo, defendendo alguns produtores na questão ambiental, usando o seu conhecimento do direito, mas... Né, a parte técnica também. A parte agronômica. E aí começou no... Aí um dos produtores que nós fizemos uma defesa ambiental estava com a dívida e nos solicitou. E aí, Marcos, estou devendo esse... Por acaso? Por acaso. E começou com esse por acaso, que falou, eu não vou conseguir pagar esse financiamento aqui que eu tirei. Eu tive uma geada na fazenda, uma geada que teve em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, região de patrocínio, e eu não vou conseguir, eu não vou ter produção, e o financiamento está prestes a vencer, que é um financiamento de recurso controlado da União, um recurso subsidiado, de fomento à atividade, né? Então, isso é importante a gente saber, tecnicamente, você estava até me explicando agora há pouco nos bastidores aqui, a questão de como o dinheiro chega até o produtor rural. O dinheiro não é do banco privado. Né? O dinheiro não é dele, o dinheiro é nosso, é da União explica um pouquinho disso para quem está acompanhando a gente. Perfeito, vamos pontuar aí, Rafael. Esse dinheiro é um recurso da União, um recurso de políticas públicas. É igual, chega no final do ano, vamos fazer o orçamento da política pública da agricultura, vamos fazer o orçamento da política pública da saúde. Do ensino. Quanto nós vamos investir? O que está provisionado para isso? E o da agricultura é nada mais que segurança alimentar que vem por trás disso tudo, né? Então é um recurso que entrega para o produtor rural para ele fomentar a atividade e utilizar para o crescimento da atividade ali, para o seu manejo. Porque só as instituições privadas não conseguem ter o crescimento populacional juntamente com o crescimento das áreas de plantio. Ou seja, se a gente só dependesse do privado, dos recursos privados, a agricultura não ia crescer e a população estaria crescendo. E aí como é que a gente ia equilibrar a balança? Equilibrar isso aí tudo. Então é interessante falar isso, né? Deixar isso bem reforçado. Estamos falando de segurança alimentar, é um assunto muito sério. Exato. Então para quem falar que o produtor rural tem crédito rural subsidiado, etc., não é simplesmente porque o produtor rural é bonitinho e está dando dinheiro para ele. Tem uma segurança alimentar por trás disso. Justamente. E tem procedimentos para entrega desse dinheiro. Esse dinheiro não é entregue aleatoriamente. Existe procedimento. Existe hoje uma lei que chama Manual de Crédito Produtor Rural. Pode jogar no Google aí, você vai ver que tem todo o procedimento. O procedimento, vamos lá, usar um exemplo. O produtor rural chega no banco. Eu quero um custeio para custear o meu ciclo produtivo. Então, vai lá, seu produtor de soja, sojicultor, qual que é o tamanho da sua área? A área é própria, a área é arrendada. Vamos fazer o projeto, vamos projetar como você pode me entregar esse recurso de volta dentro do seu ciclo produtivo. E aí, você fazendo o projeto, em aquelas determinadas datas no qual você faz a colheita, no qual você vai vender o animal, vai vender o gado para o frigorífico e por aí em diante. Então, só te dando exemplos. Então, é recurso da União via Plano Safra. Então, o que é o Plano Safra? O ministro da Agricultura vai lá e divulga. Hoje nós vamos emprestar, a União vai emprestar para os bancos credenciados a 10 e você, banco, você é um repassador desse recurso, você vai ter um spread de 2%. Então, isso aqui por isso que chama recurso controlado, gente. É controlado. Então o banco ele é um mero repassador. Ele é o canal que distribui esse recurso através dos procedimentos. Tá pegando aqui a 10 e ganhando 2, né? Passando a 12. Usando um exemplo. Lógico, isso é só um exemplo figurativo. Ele tá pegando a 10, passando a 12 pelo trabalho que ele faz, mas o dinheiro não é dele, não saiu do bolso do banco. Isso. Existe também. Existe o recurso privado também. Existe também.
Mas nunca vai bater muito perto do que é os valores Sempre o controlado é um recurso subsidiado. Então, assim, o próprio nome diz, o governo está subsidiando, é um recurso mais barato para fomentar mesmo. Não é um recurso privado que tem várias outras taxas, vários outros encargos, que é mais oneroso. E lembrando, mas então um produtor rural tem todos esses benefícios. Bom, ele planta a céu aberto, né? A indústria está... As intempéries climáticas, são os riscos que ele corre com isso, né? De ter uma lavoura aguardando uma chuva, uma doença, um surto de uma doença, um fogo e por aí em diante. Eu tive agora, 2022, eu tive lá em Amambai, no Mato Grosso do Sul, aliás, uma região maravilhosa. Cara, a soja lá tava desse tamanhinho, cara, pequenininha, faltou chuva. E a gente andando pra chegar na fazenda, aliás, um abraço pro Rafael, meu amigo Rafael da Agropecuária Solo Meio, e a gente andando no meio da soja pra chegar, me perdi no meio da soja, foi muito bacana. Mas, cara, você andava muito tempo, aquela soja pequenininha, eu falei, meu, como é que o cara vai colher isso aqui? Nem sei de quem era aquela soja, mas enfim. E aí, eu imaginei o tamanho do prejuízo, que o cara lá da cidade não tá nem imaginando que a falta de chuva pra ele foi extremamente um baita prejuízo. Isso aí tem como negociar também, não tem? Tem. E o fluxo de caixa? Você já pensou para parar? Eu não vou produzir agora. Eu não vou ter produção para pagar esse financiamento do custeio. E aí, como é que Só fica? que eu tenho que plantar. Aí vai pro próximo ano. Então, assim, é esse momento que você precisa tá ciente que existe essa possibilidade, sim, da prorrogação da dívida. Mas tem que cumprir alguns pré-requisitos. Esses pré-requisitos, eles estão no Manual de Crédito do Produtor Rural, artigo 2.6.9. Esse manual, ele é o quê? O manual do Ministério da Agricultura? Isso, de procedimentos, de como o banco deve emprestar esse dinheiro. Você lembra lá atrás que eu falei, qual que é o procedimento? Que as normas que ele tem que cumprir para emprestar esse recurso, o recurso controlado? É ele. E lá está o projeto, lá está a forma de capitalização desse dinheiro, lá está os juros de atraso, seguro e tudo que carrega esse financiamento. Então tem procedimentos. E o produtor rural frustrou a safra, ele tem que notificar o banco, informar sobre isso, em seguida realizar um laudo agronômico comprovando de fato o que ocorreu, com notas técnicas, sindicato, reportagem, às vezes sai decreto de calamidade pública. Então assim, um documento sério, bem fundamentado. Ou seu engenheiro agrônomo pode fazer, que te dá uma assistência, ou nós também da Terra e Negócio fazemos esse material. Tudo isso que eu vou comentar com você aqui, nós abarcamos toda essa documentação. Nós fazemos tudo, de modo completo. Então assim, fizemos o laudo agronômico, comprovou que teve essa dificuldade, e comprovou que mesmo tendo essa dificuldade, ele está vivo produzindo alimento. Ok? Porque é o que você falou lá atrás, o plano safra, ele é um dinheiro da União para produzir alimento. É dinheiro destinado para aquilo. Então ele fomentar a atividade agrícola. Ele continua, tem que continuar produzindo. Isso. Aí ele vai para o próximo ciclo produtivo. Ou seja, ele fez o laudo agronômico, pedindo essa prorrogação, comprovou, né, está vivo, notificou o banco, e aí em seguida, como então ele pode pagar? Então assim, ocorrendo esse problema hoje, você não vai colher suficiente para arcar aí nem com os custos, vamos dizer, nem precisa pagar o financiamento. Então, vamos fazer a capacidade dele de pagamento. Então, vamos projetar como ele vai entregar nos próximos anos para fazer esse pagamento. Beleza, você falando dessa carência, mas eu já não tinha assinado lá atrás um programa com o banco onde eu pagaria naquele prazo, sei lá, acho que basicamente são 5 anos, né? Mais ou menos. Tem vários. Mas eu tinha feito aquela programação, ou de pagar na safra. Como é que eu reprogramo isso, cara? Então, o que ocorreu? Um caso fortuito, força maior, não foi, né, a gente acabou de dizer, né? Se a sua cédula contempla isso, na maioria das vezes, dependendo como é que você se enquadra, o banco mesmo já colocou esse seguro. Então não vou nem entrar nesse mérito, porque senão eu posso confundir aí nosso telespectador. Nosso telespectador, porque é N situações, mas entenda que você pode prorrogar seu financiamento de crédito rural, sendo produtor rural e tendo qualquer dificuldade no manejo da sua atividade, conseguindo comprovar. Tem uma gíria que eu ouço na minha região, não sei se na sua é a mesma coisa, chama de papagaio. Lá também isso, que é você pegar um para pagar o outro. Isso aí, em tese, não é tão certo, porque a gente sabe que muita gente faz, né? Tira de um santo para cobrir outro. Isso, não é isso que você tá falando. Não, esse aí a gente chama de contrato mata-mata. Na hora que você
não conseguiu pagar um contrato desse custeio, a instituição financeira, a primeira coisa que ela faz é, não, peraí que eu vou te liberar mais um recurso, tem mais aqui. Só que quando cai na conta é um recurso privado. Cai e ele paga seu financiamento de recurso controlado. E dali em diante você fica rodando com financiamento com juros de pessoa física. Isso aí é desvirtuamento de contrato. Não está te emprestando como produtor rural. Você está cadastrado no banco como produtor rural para pegar recurso controlado, recurso do Plano Safra. Então ele te emprestou o primeiro Plano Safra, você teve a dificuldade, ele deveria ter prorrogado com os mesmos juros e encargos do contrato de origem do Plano Safra daquele ano. E na maioria das vezes o banco não coloca essa opção. Porque ele quer colocar para você o privado, que ele vai ganhar mais do que... Naquele exemplo que você colocou, o spreadzinho de 2% ali. Isso, né? É outro rendimento para o banco. Então você viu que o interesse dele é vamos pagar o seu do Plano Safra e fica com esse novo aqui. Entendi. E aí, às vezes, aí não está fomentando a agricultura, né? E o correto era prorrogar. Por isso que é importante a gente reforçar os procedimentos, né? Tô aqui com ele, olhei para lá. Os procedimentos, que é a notificação, laudo agronômico, capacidade de pagamento e a defesa jurídica. E tudo que eu tô te falando aqui é taxativo, gente. Tá em lei. Então, assim, não é interpretativo, não vamos... tem que ter material, tem que ter esses materiais que são os pré-requisitos. Então, mas o produtor rural que tá lá tomando sol desde cedo e que muita gente da cidade não imagina isso hoje, acho que eu tô sendo muito redundante aqui, todas as entrevistas eu fico falando cara da cidade que não conhece a verdade do campo. Me perdoa, gente, mas é que às vezes nos machuca ver as pessoas não darem o devido valor pro homem do campo. Mas enfim, o cara que acorda cedo, tá tomando sol na testa e tá rezando pra chover. Começou a chover, ele reza pra parar. Tá frio demais, como você falou de geada agora há pouco, uma série de coisas. Esse cara tá tão focado naquilo lá que ele não consegue ter acesso a essas informações, Marco. Eu acho que é isso que acontece, porque muitas vezes a gente não sabe de tudo isso, dessas possibilidades. Agora, por exemplo, eu tenho uma situação dentro da própria família de uma chuva de pedra numa lavoura grande de feijão, ponto de colheita, preço lá em cima, tudo maravilhoso, uma chuva de pedra de 5 minutos. Talvez menos de 5 minutos. Colocou 80% da produção de feijão no chão. Perdeu tudo. 80% da produção que estava com tudo maravilhoso. E essa dívida teve que ser paga. Lá atrás, pelo menos, foi paga. Isso, entendeu? E enverga bem a... Você tá doido. Às vezes tira ele da atividade. Não, aqui, porque, como eu tava falando aqui, você briga com clima, a gente fala, são inimigos ocultos, né? Que você não vê. É a falta de chuva, o excesso dela, é a geada, né? Meu pai plantou batata, você acordava de madrugada, vai gear, saia correndo, botar fogo em pneu pra fazer a fumaça, para não descer, etc. Mas enfim, são inimigos ocultos, que você não consegue ver. E aí não consegue ter acesso a esse tipo de informação, né? E não tem muitos escritórios como o seu disponíveis hoje no mercado para levar essa informação ao produtor. Rafael, isso aí que você falou é fato. A gente aí atende, hoje nós temos clientes aí, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, região aqui de Goiás, Franca, que é a região que tem café, região da Altomogiana, oeste da Bahia, que já sofreu bastante com essa parte climática aí, 15, 16, foi onde a gente começou nossas atividades. Devemos muito à Bahia aí, que nos acolheu muito bem, temos muitos clientes. E eu queria falar que é antiga essa lei, é de 65, nós estamos falando de decreto de 2008. Então, assim, tem um arcabouço de normativas e leis. Mas se eu paguei aquela dívida e eu tinha o direito, mas eu paguei, acabou a minha reclamação, ou não? Vamos certificar se o banco calculou os juros de atraso corretamente, vamos certificar se a capitalização do dinheiro ele fez conforme... Mas vamos pensar que eu paguei em dia. Em dia, acabou. Não. Às vezes em dia ele pode ter cobrado. Possa ter cobrado algo indevido, pode ter taxa de projeto indevido, tem muita coisa. O que eu quero entender é o seguinte, eu tive um problema na minha lavoura. E você pagou. Cumpriu. Me ferrou. Mas você pagou, em dia. Só que o que eu fazia? Eu tinha que pegar outro lá na frente, eu não podia deixar de pagar, eu paguei a dívida no dia, né, pra poder tirar a outra. Eu tenho algum crédito em cima disso, depois de 10 anos, por exemplo? Até 10 anos. Até 10 anos a gente consegue reaver isso. No seu extrato bancário, esse recurso vai ter caído lá, por exemplo, você pegou 200 mil, vai ter caído lá na sua conta 180. Por que 180? Então nós vamos pegar essa conta, esmiuçar ela toda e eu vou entender o que foi cobrado de juros, o que foi, como capitalizou esse dinheiro, multa,
se houve atraso ou não. Então tem muita coisa ali nas entrelinhas que aí a gente vai certificar isso através de uma perícia contábil de um perito contador que nós temos, ele na empresa faz esse laudo. Então tudo isso que eu tô te falando, todos esses materiais, nós constituímos e colocamos dentro do processo como notificamos o banco que leva toda essa documentação para ele. Então assim, tudo devidamente comprovado, não é ao vento não. Tem laudo, tem perícia, vamos fazer essa conta, vamos conferir, é exato. Então, assim, não tem erro. Pode encorajar que, graças a Deus, vem dando muito certo. A gente vem fazendo esse trabalho aí. O TR Negócio está com 8 anos. E um dos primeiros clientes aí, pode falar por nós aí, no oeste da Bahia, que essa seca que teve em 15, 16. E você comentando aqui de alguns clientes, o primeiro material que ele tem que fazer é ter certeza o quanto o banco está cobrando dele, que é a perícia contábil. O primeiro documento. Quanto o banco está cobrando, ele vai saber disso antes de tirar o financiamento, você está falando, não é? Também, quando a cédula, o contrato de financiamento é entregue, ali já está escrito como vai ser cobrado. Só que as ilegalidades, as abusividades, ela acontece no desenrolar, quando esse dinheiro é entregue na conta, quando ocorre às vezes um atraso, ou não tendo atraso, mas a forma... pagar em 2 anos, ou investimento em 5, como é que ele capitalizou esse dinheiro? Você vai ver que as parcelas estão alteradas do que deveria cobrar. Entendo. Mas eu lembro do meu pai falava que tinha que deixar o dinheiro na conta uns 2, 3 dias antes, no máximo, porque senão o juro do dia seguinte ao vencimento é absurdamente. Isso é legal? Tem algumas taxas, principalmente desse atraso aí que eu te disse, porque pegando recurso controlado, você tem que pagar 1% de atraso ao ano. Se você atrasou uma prestação de um custeio seu do investimento, tem que computar 1% daquele valor. E ao final de todo o financiamento, 2% de multa. E a maioria das instituições financeiras, ela faz isso quase que mês a mês. Então, por alto aí, pelo menos 30%, 40%, a conta, ela tá a maior. Então vamos dizer que se eu, no exemplo citado, eu peguei 200 mil, minha dívida 12% ao ano, pode ser? Vamos pôr 12, que dá o plano safra, hoje é 12. 12% ao ano. Se chegou meu vencimento daqui a 1 ano, eu vou lá, paguei os 200 mais os 12. Porém eu não paguei, era para pagar dia 10, eu não paguei dia 10, paguei 30 dias depois. O que eu pagaria aí? Só daquela parcela... Só daquela parcela em atraso deveria ser cobrado 1% do atraso dela. Certo, os 12, isso. Mais 1% ao ano. Isso. Que de um mês só você divide isso aí, e mais 2% de multa. De multa. Só que parece que tem gente que paga bem mais que isso. Ixi. Mas isso pode ser o quê? Uma irregularidade que o banco cobrou a mais, ou até... Não tô querendo meter o pau em banco, não é isso. Não. Mas que pode... Como é que consegue cobrar mais, então? Matemática. Capitalização do dinheiro. A forma desse juro é carregar. É o famoso juros composto. Então, todas essas taxas que nós falamos aqui, os juros moratórios, essa multa, você imagina ela sendo aplicada no primeiro mês e ela sendo carregada ao longo do ano todo. E aí você ficou devendo 2 anos. Aí você imagina, uma alteração aí de 30%. Então é matemática. Por isso que a perícia contábil é o primeiro documento que eu gosto de vender para o produtor. Eu falo, só me compra a perícia, vamos saber quanto que você deve. E aí depois a gente vai pro segundo passo. Aí ele esclarece, ele não acredita, mas isso tudo, e realmente tá me cobrando. Mas olha aqui, eu entendi como é que essa conta foi feita, como é que ela foi composta. E aí depois ele entende, aí nos ajuda a fazer o laudo, nos ajuda a fazer a capacidade de pagamento, porque é muito importante o produtor estar ao nosso lado, não é terceirizar o problema. A maioria dos produtores que tem essa dificuldade, eu atendo, eu explico como funciona e falo, você tá comigo? Vamos compor essa documentação juntos? Se você tiver como comprovar isso aqui, você pode ficar tranquilo que vai dar certo, mas se envolva nisso aqui, porque é você que plantou, você que viu tudo. Então faça entrevista com ele, pega o celular, gravamos, vamos levar todo esse material pro judiciário, ver pro juiz. O juiz não plantou com ele, o banco também não tem. Então vamos compor esse material. Então, graças a Deus, vem dando certo justamente por essa narrativa. Na hora que eu impacto ele entende que o trabalho é sério, funciona, dá certo, mas que eu preciso da ajuda dele, não é terceirizar, não é... E quantos por cento, mais ou menos, tem tido êxito quando você faz essa primeira perícia? Você tem um percentual de mostrar pra gente, ó, em tantos por cento do que eu tenho analisado, tem dado realmente irregularidades ou possibilidades de uma vantagem ao produtor rural?
sentimento aí das perícias que a gente faz dos produtores, em média, de 30% a 40%. Conforme a dívida é mais antiga, carrega mais abusividade, mais capitalização, né? Lógico que o tempo, né? O dinheiro no tempo. Agora, sempre, mesmo que deve a 1, 2 anos, dá uma diferencinha considerável. Vamos falar 10, 20%, vamos usar a prateleira de baixo aí. Então sempre tem. E além disso, você não está brigando só pelo financiamento, você está brigando pela prorrogação, você está brigando porque sua fazenda está hipotecada. Então assim, se aquela execução, aquele processo no judiciário continuar, sua fazenda tem garantia. Grande parte das operações de custeio, investimento, de recurso controlado, ela está hipotecada, a fazenda ela está dada em garantia. Então vai seguindo o processo e o juiz manda a citação. Ô, senhor produtor rural, o que ocorreu aqui? Aí é a hora de nós compormos essa documentação. Se você não levar para os autos do processo essa documentação, a gente vai para o segundo momento, que é o juiz perguntando, produtor rural, você só fez uma defesa, você não trouxe materiais, você perdeu sua chance ali. Então isso é muito importante falar. A partir da citação, chegou a cartinha, você tem 15 dias para apresentar essa documentação. E se passar esses 15 dias, perdeu. Perdeu. Aí o juiz falou, ó, te dei o tempo aí para você provar. Aí vamos pro segundo momento, ainda tem salvação. Vai ficando mais difícil, mas tem. Segundo momento, sua fazenda agora foi avaliada por, vamos dar um exemplo, 5 milhões. Não, senhor juiz, ela vale 10. Me prova então que ela vale 10. Aí nós fazemos também esse laudo de impugnação do leilão, que é um laudo de avaliação. Mas assim, para um juiz dar canetada que vai cancelar um leilão, uma asta pública, né? Que tem até 7 dias depois da arrematação. O último prazo, a derradeira. Aí prova que ela vale 10. Aí nós vamos falar de clima, nós vamos falar de análise de solo, composição do solo, nós vamos falar de localização dessa fazenda, se está à beira de asfalto, se não está, nós vamos citar o próprio cartório para nos informar as últimas vendas, um contrato, ou tentar pegar com um vizinho, ou região perto daquela micro-região que foi vendida e está tendo vamos dizer, um enriquecimento ilícito ali, uma venda, está prejudicando o produtor, a fazenda dele realmente vale os 10, ou que realmente vale os 8. Para aí o juiz dar a canetada e cancelar esse leilão e a gente tentar essa renegociação com o banco e depois apresentar essa documentação e seguir no processo. Certo. Você está falando de prorrogação de dívida, prorrogação de até mesmo de um leilão, no caso de uma execução, e muita coisa que, por vezes, o cara não está sabendo. É aquilo que eu falei agora há pouco. O cara tá lá tomando sol na testa, esperando para tirar o leite da tarde, ou tá esperando para preparar a terra para plantar, e muitas vezes não tem essa informação de que muitos benefícios podem estar escondidos aí, não estão sendo mostrados, né? Parece tão simples, né? Funciona, é simples para nós que já fazemos há alguns anos e não chega às vezes a informação pro produtor, né? Agora, mas se Deus quiser a gente fomentando o canal, essa informação vai chegar. Então vamos fazer o seguinte, vamos montar uma cartilha agora pro produtor rural. Vamos montar uma cartilha de como se proceder dentro de uma dificuldade, de uma colheita. Tô lá, tirei meu crédito rural. Não conhecia o Marcos, eu já tirei o meu crédito rural, tô com a minha lavoura, porém deu chuva pra caramba e eu perdi, ou faltou chuva, seja qual for a situação. Mas eu ainda não venceu a minha dívida. O que é o certo? Nessa hora é hora de já proceder ou não? Tem uma situação prévia para eu me preparar? Melhor dos mundos, se todo cliente meu me procurasse antes de vencer. Antes de vencer seria fantástico. E tem algumas normativas que regem esse assunto nosso aqui, que fala que o correto seria antes de vencer. Mas nada impede, né, que depois que venceu, você ingresse também com esse procedimento, ou no judiciário, que foi aberto esse processo, e que você faça as suas defesas. Mas o melhor dos mundos seria antes do vencimento já informar o banco, notificar o banco. Ô banco, peguei o financiamento com você, minha cédula de crédito é essa, não vou conseguir cumprir com o seu financiamento, com o meu financiamento de custeio. Eu não vou atingir a minha expectativa de colheita, não vou conseguir pagar nem os custos. Então, notifico. Toda e qualquer cédula vai dar sendo pelo Plano Safra, ela vai dar essa possibilidade. Perfeito. Toda e qualquer cédula. Isso. Cédula de crédito, financiamento rural, Plano Safra, recurso controlado. Recurso controlado. Ela vai te dar essa opção
de ter um adiamento da dívida, uma forma... Justamente. E aí, por exemplo, nós usamos o exemplo agora há pouco, falando de 12% ao ano, eu peguei a 12% ao ano. Nessa renegociação, jogar para frente, eu vou pagar quanto? Esse, vamos chamar de alongamento. Alongamento. Esse alongamento de dívida, ele tem, por lei, ele tem que cumprir os mesmos juros do plano safra do contrato de origem, muito bem lembrado. Então essa prorrogação é em cima da sua cédula, está em lei, em normas. Então se eu peguei a 6%, você continua pagando. A prorrogação vai ser a 6%. Justamente, vai acrescentar ou seja, você vai pagar o seu financiamento. Só que você vai pagar como você pode. Você não vai sair da atividade para pagar o financiamento. Que a premissa é continuar produzindo alimento, segurança alimentar. Esse dinheiro não é emprestado para o produtor rural para fomento da atividade? Do mesmo jeito que vai o dinheiro para comprar uma ambulância, é um dinheiro que está aqui para poder políticas públicas, produzir alimento. Justamente, política pública da saúde, política pública da agricultura, para escolas, né, estudos e por aí em diante, justamente. Exatamente isso. Então vamos lá, o cara estava com problema, teve um prejuízo hoje, por excesso ou falta de chuva, ou com situação climática, geada, seja o que for, ele pode pegar e já notificar o banco. Vamos lá, notificar o banco. Só que ele não tem que ter acesso a um advogado. De preferência você, mas não enfim. necessário. Vamos falar uma empresa de consultoria, vamos falar uma empresa que entende de crédito. Mas quando a gente fala notificar, vamos usar uma palavra mais simples, é próprio você mandar pro gerente do seu banco, pelo WhatsApp mesmo. Isso serve? Serve, é prova. Você está notificando. Notificar, o ato de notificar é informar, dar ciência. Eu estou te informando. O Rafael, gerente do banco, X, eu não vou conseguir. Tá aqui a foto, tá aqui, ó, eu te mandei 2, 3 fotos da minha soja. Isso é bom lembrar agora, a gente tira tanta foto, né, pra postar no Instagram, né? Hoje eu tô aqui com o Marcos Vinícius, vou postar daqui a pouco, que a gente tá aqui junto. Mas tem essas coisas pro produtor rural, hoje todo mundo tem um smartphone para poder fazer uma foto, né? E é importante guardar tudo isso e documentar, né, Marco? Justamente, se tiver esse material, nos ajuda bastante. E passando pro gerente do banco, você já tem uma iniciativa de já tem uma iniciativa. Mas agora, o grande, quando você provoca ele, a maioria dos produtores informa para ele, ou liga, o bacana é mandar via WhatsApp. Vem cá que eu tenho outro recurso para você, vamos ajeitar isso aqui. Aí ele vai te dar um recurso privado, na hora que cair o recurso, ele já pega um valor bem maior e já quita o outro. Então tem que tomar cuidado com isso. Para não tentar pegar, para tentar não... Não tem problema. Que pegue, resolva o seu problema naquele momento, mas que você já entenda que aquilo lá é ilegal e depois a gente, vamos estancar esse sangramento agora e vamos ingressar depois contra o banco, informando isso. Tem muitos clientes que eu falo, não tem milagre aqui, Rafael. Não, você tá precisando, pega desse jeito que ele tá te entregando, mas pode ficar tranquilo que a gente já ingressa notificando o banco para ele corrigir esse valor desse financiamento que ele tá te entregando. Sei. E outra coisa, eu agora há pouco usei o exemplo aqui de 5 anos, que a gente sabe que tem aqueles pagamentos, você paga a parcela 1 ano de carência, começa a pagar a primeira, a segunda e tal, anuais. Parcela anual. No meu primeiro ano, por alguma situação, eu não consegui pagar a primeira, mas eu tô programado ainda para, né? Na minha cabeça tá a segunda, a terceira. Eu posso tirar uma das parcelas e negociar ela para cima, para frente? Não vamos falar de parcelas, é o financiamento de modo geral. Você mudou sua situação. Eu não negocio uma parcela, eu negocio nós vamos mudar o contrato como um todo. A sua situação não é a mesma de quando você pegou o financiamento. Você está em outra situação. Você teve uma diversidade climática, você teve, não foi culpa sua. Você não escolheu estar ali. Então vamos, diante dessa situação que você encontra, vamos fazer a sua capacidade de pagamento. Como você pode pagar? E essa capacidade, esse laudo, a gente faz e demonstra sua dívida para se manter na atividade. Você precisa de 1 ano de carência agora? 2, 3, em 4 você paga? Não precisa de carência, vamos parcelar em 5. Então assim, não é como o produtor quer pagar, não é como o banco quer cobrar, é como ele pode, a atividade paga. A premissa é ele permanecer na atividade produzindo alimento. Reforço novamente, segurança alimentar. Um assunto é sério. Cresce a população. Se todo mundo que dever, um produtor que tiver uma geada, ele não conseguir arcar com financiamento, teve uma doença no gado, tripanossomo, teve uma mastite e não conseguir, vamos tirar todo mundo do ramo, nós vamos comer o quê? E aí? Então, fica claro que é uma profissão nobre, é uma profissão que
nós precisamos, e eu repito isso bastante. Eu vivo a agricultura, eu sou da agricultura e eu defendo essa classe. Eu estou com ela. Não tem como eu ser hipócrita em defesa do produtor rural. Então nós somos especialistas nisso, nós vivemos isso, essa prorrogação de dívida. Vamos falar da pecuária um pouquinho. A gente está muito falando de clima, né? Isso é o inimigo mais complicado pro agricultor. Mas na pecuária, subentende-se que você comprou o gado, lógico, ele pode morrer, mas não vai morrer tudo. E você não vai tirar financiamento para comprar um produto, né? Entendi. Tem um amigo meu que fala, dobrei meu plantel. É mesmo, eu tinha uma vaca, comprei outra. Duas. Mas enfim, você tendo na pecuária, quais são os problemas, tirou um financiamento para vaca de leite, você falou agora de mastite, para vaca de leite ou para gado de corte, tirou um financiamento para gado de corte. O que é uma adversidade que possa dar o direito ao produtor rural de prorrogar uma dívida? Vamos usar mastite, que é um gado de leite. Aí pro gado de leite. Isso, não vai conseguir ter produção, né? Que se ele tirou para compra aí de animais, para pagar esse financiamento, esse custeio aí da compra dos animais, ele vai pagar com leite. Então a mastite impacta diretamente. Então não tem produção. Vamos falar do tribanossomo, teve em várias regiões do Triângulo aí também. Então assim, tem uma mortalidade muito forte, ele também não vai conseguir terminar o ciclo dele, do plantel, vender o gado para pagar o financiamento. Então assim, vamos... Comum na época das águas, principalmente na minha região, sou lá do Vale do Paraíba, e que tem muitos raios, morre muito gado. Bem lembrado, eu ia falar, a primeira que eu ia falar e eu esqueci, que essa parte, aí ó, engenharia elétrica vindo aqui, aí. Ó, nós já tive no passado lá em Goiânia uma empresa também de para-raio, fazem, SPDA. Cara, já fez tanta coisa com 35 anos, né? Sistema de proteção de descarga atmosférica. Então assim, os postos de gasolina lá em Goiânia, uma vez por ano renovava, eu cheguei a comprar o terrômetro, trabalhar com isso, né? Sempre curioso para ver como é que é a movimentação do mercado. E tem muito produtor que faz o para-raio e a terra na cerca. Porque tem muito raio, tem uma mortalidade muito grande de gado. Mas mesmo eu não tendo um para-raio na minha fazenda, eu tenho o direito de ter essa prorrogação? Tem sim, Rafael, porque é um caso fortuito, força maior. Então é a diversidade da natureza. Então assim, vale a pena você colocar, né? Mas não dá pra colocar na fazenda inteira, dependendo do tamanho, né? Isso, justamente. Então assim, se você tiver, melhor ainda para falar assim... Todo o Vale do Paraíba, se não me engano, posso estar errado, um dos maiores índices de raios do Brasil, do mundo, sei lá, é na minha região. Agora, é muito comum o gado chegar na hora da chuva, ele vai tudo para debaixo de uma moita de bambu, alguma coisa. É ali que vem, né? É ali. E é o para-raio de Franklin, efeito das pontas. As pontas atraem, né? Então, debaixo de árvore, então tá chamando, né? Por isso que o próprio para-raio, né? Poder das pontas, deixa as pontas para cima para atrair o raio. Então, independente do produtor ter ou não, se ele tiver, melhor ainda, porque mesmo tendo, atingiu... A gente sabe que né? Mesmo tendo, a gente sabe isso aí vai mitigar, né? Vai diminuir, mas não vai resolver todo o problema. Então, se ele tendo, melhor ainda. Não tendo, por exemplo, e acidente, sei lá, deu um choque, uma descarga elétrica, alguma coisa. Acidente que pode acontecer, né? Recentemente, uma colega passa aquelas torres de energia que arrebentou um fio, caiu em cima dos cavalos, matou lá, a empresa pagou o cavalo e tal. Mas vamos pensar algum acidente nesse sentido, acidente mesmo, também tem? Aí, quando é um acidente desse, alguém deu causa pra ele, né? Então assim, quando se fala de efeitos naturais... Caiu um rancho em cima da vacada. Aí você entendeu quem que... A empresa que responsável por isso, né? Lógico que isso também vai nos dar força para ingressar, né? Pedindo antes, né? Juridicamente, ó, teve esse fato aqui. Mas aí tem a empresa, lógico, nesse exemplo que eu coloquei tem um terceiro. Mas, sei lá, um acidente, o que eu posso imaginar? Um acidente que caiu uma vaca, morreu afogada, entrou dentro da água lá pra beber. Não, aí é um caso fortuito, força maior. Adversidades. Adversidade. Isso aí o gado... E tudo que envolve a adversidade, ele vai me dar um direito de buscar uma... Efeitos naturais. Vamos lá. Vamos falar da parte de comercialização, que é muito importante. Não tem preço. Então, você comprou e arroba, a gente está presenciando essa arroba e essa queda que teve. Então, assim, como bezerro, que ele vem... Não vende bezerro, gente? Então... Tava travado até esses dias. Desequilíbrio econômico da atividade. Se ele for vender, ele não consegue repor o seu plantel. Então, assim, também desequilíbrio. Carne fraca, a operação teve carne fraca anteriormente. Vamos falar da greve dos caminhoneiros.
Greve dos caminhoneiros. Você entendeu? Efeitos, assim, pode ser adversos da natureza e econômicos, que traz o desequilíbrio da atividade. Não vai dar a impressão, por exemplo, que a greve dos caminhoneiros, se não me engano, foi junho, isso? Maio para junho, se não me engano, naquela ocasião, foi 2019. Eu tenho uma dívida para pagar lá em novembro e eu posso culpar, não é que eu posso culpar, tô falando errado aqui. Eu posso colocar a situação que aconteceu na greve dos caminhoneiros em maio, que isso causou para mim um atraso para que lá em novembro eu não consiga pagar? Afetou? Consegue provar? Conseguimos mensurar? Como se diz o ditado, dá pano pra manga, né? Mas isso aí cabe. Então vamos usar dessa benesse aí. Eu não tô falando de nada ilegal, nós estamos falando de situações que acontecem que podem ter... Afeta. Né? Afeta. Eu tive um caso de um amigo, produtor de leite, que não conseguiu comprar a silagem, acabou a silagem de milho dele, ele não é autossuficiente de produção de silagem, e quebrou a produção dele muito grande, até ele colocar a silagem, tá há 6, 7 meses, não conseguiu retornar a mesma produção de leite. Entendi. Vamos aproveitar seu exemplo, me faz aquela pergunta, Marcos, eu não consigo comprovar, vamos fazer a derradeira aqui. Consegue provar, Marcos? Como é que nós vamos comprovar? Aí a famosa provas com os vizinhos, vamos fazer uma declaração, né, de testemunha, o vizinho acompanha no cartório, vamos fazer essa declaração, registrá-la e levar para os autos do processo. Você tem uma testemunha, seu vizinho que te conhece há X anos presenciou, ou um vendedor de insumo presenciou. Nós tem casos que até gerente do banco testemunha para nossos clientes assim. No primeiro momento você leva só essa declaração para o processo. E outro que eu faço, sempre eu gravo vídeo com o produtor, eu mesmo, tô aqui igual nós estamos aqui, puxo meu pedestalzinho, vamos falar. Conta a sua história, vamos fazer uma fatia daquele vídeo ali, vamos organizar. Então, assim, todas as fotos, o laudo agronômico, grande parte sou eu que faço, junto com a minha equipe, mas assim, sempre aquele primeiro material que eu vou acolher o produtor ali, aquele primeiro atendimento, sou eu, porque é um assunto muito, muito detalhado, muito machuca o produtor, traz um receio. Então, assim, eu faço a composição naquele primeiro momento ali e tiro foto com ele, eu ponho o meu na reta também. Legal. Fala, eu tô com você aqui, eu faço o laudo, no laudo tá meu nome, tá a foto comigo, placa da caminhonete, horário, localização, nossas fotos do drone também é georreferenciada, ou seja, eu levo a fazenda pro judiciário e levo pro juiz. Tá aqui, a situação dele é essa. Existe uma lei e nós estamos cumprindo os pré-requisitos. Porque a maior dificuldade que o cara vai pensar é o seguinte, se eu já tô prorrogando a dívida, né, eu vou ter que empurrar ela pra frente, só que eu vou precisar de dinheiro para plantar o outro que eu vou fazer. Você faz essa programação para eu continuar pegando o dinheiro ainda ou não? A partir do momento que eu fiz uma negociação com o banco, eu não posso pegar mais. Porque é isso que o cara fica pensando. Se eu já tô tendo que empurrar com a barriga aqui, será que eu vou conseguir continuar a minha vida? Então, nesse momento que ele tem essa dificuldade, se ele conseguiu, antes do inadimplemento dele, desse atraso, nós procuramos outro banco. Porque aí esse banco em si, ele não vai contemplar mais crédito para esse produtor. Eu sou bem taxativo, bem honesto com o produtor e falo, ó, esse banco nós esquecemos, você já está inadimplente, o processo está judicializado. E até em outros bancos vai ficar difícil. Vai restringir, a portinha vai ficando mais estreita. Mas nós temos material de defesa, estamos fazendo todo o comentário, todos esses laudos eu levo para o outro banco para defender o crédito dele. Mas a expectativa, vamos falar que é 50% nós conseguimos em outros bancos. Aí nós vamos bater aí na porta da Caixa, Sicoob, o Sistema S de modo geral, né? E tem outros players aí. Hoje, antigamente só tinha o maior repassador de crédito, é o Banco do Brasil, né? O segundo, Bradesco. E o terceiro, o Sistema S de modo geral, aí, os Sicoobs e as cooperativas. Então assim, vocês vão bater na porta de quem agora não conseguiu. Eu já sou muito claro pro produtor. Falou, produtor, vai atrás de um parceiro, vai atrás de uma revenda, vamos trazer gente pro seu negócio, você vai ter que aprender a dividir agora, e é muito bacana que aí o produtor recebe mais informação, a revenda vem, dá esse apoio, vem às vezes ele chama um parente, um sócio e vai compondo e vai saindo, mas o bacana é falar para ele, ó, nesse momento vamos tentar sim, mas eu tô te dando uma expectativa baixa da gente conseguir crédito. Justamente porque você deixou vencer. Você ficou inadimplente. Se você lá atrás tivesse me solicitado, encontrado nossa empresa
e aí eu já tivesse notificado o banco, você não estava como inadimplente, então a sua chance aumentaria bastante, né? Mas isso vai acontecer quando eu já me tornar um inadimplente. Se eu fizer isso antes da hora, eu consigo fazer uma renegociação com o banco. Tô devendo no banco X. Eu tô devendo lá, aliás, eu tenho uma dívida a vencer, eu tenho a sua assessoria para que eu previamente me prepare para que eu não perca o meu crédito e faça uma renegociação. Com essa renegociação, jogando para frente, eu consigo levantar outro capital dentro de um planejamento? Consegue. A expectativa tudo feito antes. Isso. Antes você aumenta a nossa expectativa. Não sujou meu nome, não foi pro Serasa, nada. Simplesmente nós avisamos, tive uma situação aqui, então não vou conseguir fazer. Vamos montar um novo projeto. Esse projeto você falou que ele é embaixo. Como você vai pagar o banco? Ali aquele projeto, ele demonstra a sua capacidade de ganho, de receita na sua atividade. Então, eu vou ter que continuar comprando adubo, defensivos, justamente. Tudo isso, não posso parar. Justamente. Então, vamos lá. Projetar. Estou projetando como você vai conseguir pagar. Mas esse projeto, o óleo diesel subiu demais. É o recurso principal. Então você não consegue cumprir. Então foi culpa sua? Então, se o preço da arroba teve um desequilíbrio financeiro para atividade enorme, você consegue? É culpa sua? De jeito nenhum. Então, faz total sentido a capacidade de pagamento. E você tem todos esses argumentos? Se eu for falar sobre a arroba que subiu, desceu, você tem tudo isso para buscar e levar essa argumentação para lá. Tudo. Nossa equipe técnica faz todo essa captação desse material para estar falando e fatiando esses trechos da lei justamente com os acontecimentos com prova. Ou seja, um laudo bem explicativo, casa toda as ideias, fácil de interpretação. Então, assim, o juiz, lembrando que o juiz ele não conhece agricultura, ele está muito longe. E assim... Ele só precisa ter ferramentas para que ele entenda. Isso, que ele entenda. Que ele entenda. E... Você não acha que, de certa forma, todos os créditos rurais, eles são muito complicados na palavra certa de dizer? Porque às vezes para um cara que está atrás de uma cadeira de um banco, vestido bonitinho lá, para ele, certos documentos, você está aqui até com uma... Olha só, cada papelada que você tem aqui, cada bloco desse tem 200 folhas. Para você, talvez seja simples, você já tá no mercado, o cara que tá no banco, mas para o produtor rural, para ele saber tudo isso e tal, você não acha que existe muita dificuldade em conseguir, de uma certa forma, um bom crédito rural? Sim, a gente faz a captação desse recurso quando o produtor está totalmente saudável, a gente está ingressando, solicitando esse recurso. Então, assim, quando abre o plano safra, um bom estudioso aí do manual de crédito dos recursos controlados, ele vai colocar você na linha certa de recurso. Vamos usar um exemplo, sua região, ela está fomentando agora a irrigação. Então, se você se preparar antes com o projeto e demonstrando que ali tem viabilidade de montar um sistema de irrigação, vamos colocar o Rafael, o produtor rural, nessa linha de financiamento, de fomento daquela micro-região. Ou seja, você vai pegar taxas melhores do que o do Plano Safra, porque está fomentando. Outro exemplo, silo. Região sul está precisando de silo. Então tem o Plano Safra tem recursos direcionados para silo, para irrigação, para gado. Essa região aqui é propícia para isso. Então, sim, tem, mas são poucas empresas que entendem. E além disso, são poucos bancos, o próprio gerente ali não tem conhecimento, vamos pôr ele na vala comum, vamos pôr ele no custeio normal, acabou esse custeio, põe no outro. E às vezes um ou outro que tem mais informação, pega o recurso específico para ele que conseguiria com taxa muito mais atrativa, adequada à atividade. Silo, você precisa de 1 ano de carência, 2 para começar, é 1 ano construindo. Irrigação, você também vai gastar quanto tempo até instalar, colocar instalado na sua lavoura? Então você precisa de 1 ano de carência. Às vezes o produtor pega sem carência, mas porque tá colocando ele num financiamento comum, tá colocando ele num custeio de soja. Exatamente. Isso que, até te perguntar isso, mas o cara, a gente sabe, né? A gente sabe do dia a dia. Tem gente que às vezes tira o dinheiro de lá, mas já tá com o saldo estourado na conta e acaba tirando um custeio ou tirando um dinheiro no banco e esse dinheiro acaba não indo 100% para o destino que ele quer. Então ele fez um plano lá para comprar 50 vacas, ele comprou 35 porque o dinheiro das outras 15 ele precisou cobrir alguma coisa aqui. Isso não é certo, né, Marco? Isso é complicado.
Tem muito esse índice ainda? Acontece isso? Esse cara você não consegue defender, né? Fica mais complicado. Porque mesmo ele fazendo isso, às vezes também aconteceu algo com ele que A surpresinha no meio do caminho. que é verdade, tem como comprovar. Então, assim, mesmo ele fazendo isso, mas o sortudo ocorreu mesmo o efeito climático, conseguimos. Agora, não é um certo. O certo é aplicar esse recurso totalmente na atividade. Tanto que tem linhas de financiamentos que você tem que comprovar com notas. Então, assim, de certa forma, se você quer que eu compre, por que você não me exige lá na ponta, lá no começo? Se você está preocupado com isso. Então, você não está preocupado, o banco, se eu vou gastar lá? Porque senão você falava, comprova com notas fiscais. Então, você entendeu o que tem. Tem acontecido, que eu tenho acompanhado alguns lugares que estão pedindo vacinação assistida, né? Pra ver se o gado tá lá mesmo. Isso tá acontecendo bastante também. E o banco, às vezes, é muito técnico. Chega um cara do banco e fala assim, você comprou 60 vacas, tem que ter 60 vacas aqui. Chega lá, tem 58, o cara quer questionar aquilo. E, na verdade, pode ter acontecido muita coisa, né? Ixi. Acontece, às vezes, nem tudo na vida, né? A melhora é rápida, né? A perfeição é quase que impossível, vamos se dizer. Então, ocorre. A pecuária acho que é até mais difícil, né, pro financiamento. Tem hora porque você muda muito no meio do caminho. Ele tirou de um gado, aquela vacada que você fez uma experiência, não deu certo, já botou ela pro outro lado, trouxe outra no lugar. Tem muita situação que acontece no meio do caminho. Por isso que chama projeto, né, Rafael? Senão chamava o quê? Chamava certeza? Você fez isso, projetou. Chegou na metade do caminho ali, pra esquerda não tava compensando. Se você ainda tem possibilidade de... No do gado é mais... Tem freio, né? A agricultura não tem. Não, agricultura, zero, né? instalou a lavoura ali, vai, não, vou mudar de ideia, agora era milho. Não, amigão, perdeu a janela. Muda muita coisa no meio do caminho, né, cara? Muita coisa. E pra quem tá acompanhando agora e tá com um pepinão pra resolver lá, o que você fala? Entra em contato conosco, vou deixar meu contato aqui direto, você vai falar comigo, proprietário, que vive hoje o que fala muito é rede social, né? Que te acha hoje? Você vai achar eu no Instagram, no canal aí do Terra Negócio, Terra e Negócio. @Terra e Negócio. Terra e Negócio. Terra E ou aquele izinho? Não, coloca aqui embaixo, dá pra colocar aqui? Coloca aqui embaixo. Não, E mesmo, normal mesmo. Nós somos mais simprão mesmo, é mais fácil pra todo mundo. Mais sertanejão. E temos o meu pessoal, que eu coloquei lá, Dívidas Rurais, mas vai estar M.Vinícius Flores. Então temos o canal do Terra e Negócio. E o meu pessoal, que a gente vai fazendo umas postagens, explicando também com vídeos bem curtos. Toda essa entrevista aqui, eu vou fatiando ela e pondo vídeos de 40 segundos para ver ali quando o produtor ingressar, para ver, isso aqui identificou comigo. E por em diante, tem um canal no YouTube também explicando isso aqui. Então, assim, temos clientes para demonstrar que isso ocorreu, dá certo, nessas regiões que eu comentei com você. Então, liga pra gente, explica que... Assim, a dica que eu queria deixar é a seguinte, se você... O cliente que está lá endividado agora, entrar em contato com você, lógico, para você dar toda essa preparação. Mas aquele cara que está na luta ali do dia a dia, acho que a principal ferramenta é documentar, não é? Documentar. Acho que isso que eu entendi bastante com você. Provar. Como diz o ditado, né? Falar até papagaio fala, né? Então, assim, porque a gente vê, assim, acontecer alguma situação e o cara só botar a mão na cabeça e falar, ferrou tudo agora. Mas acho que documentar tudo, né? Nós temos uma máxima no direito aí que fala, como é que é? Falar e não provar é o mesmo que não falar. Falar e não provar. Falar e não provar. Falar e não provar. É o mesmo que não falar. É o mesmo que não falar, perfeito. Então, assim, você tem que ter um mínimo de material e, às vezes, nem tudo você tem ali, mas tem como a gente compor, reforçando com as provas, testemunhas, filmagem da fazenda atualmente, como é que se encontra. Tem muito órgão em regiões que, igual eu te falei, o sindicato, a importância do sindicato, você como diretor do sindicato rural aí, o sindicato vem dando um apoio pro produtor, então ele solta algumas notas, o próprio, quantos sindicatos rurais, eu também sou assessor jurídico do Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães, um abraço lá pro Ronei lá, meu grande amigo, e a Grace, presidenta, ele às vezes testemunha com a gente, falando, eu vi isso ocorrer justamente, existe na região aqui, eu como diretor do sindicato, presenciei alguns casos, então não deixa de ser uma testemunha com um cargo ligado ao meio, né? Então tem como compor. Como você trabalha? Você trabalha no êxito ou você tem como é que funciona o trabalho da Terra e Negócio? Essa dúvida é muito pertinente.
Quando eu visito o produtor, a maioria das vezes sou indagado. O que você tá fazendo aqui? Eu tô ruim das pernas, não vou conseguir te pagar, como é que é esse pagamento? Mas peraí, eu entendo isso aqui, eu vivo isso aqui, eu sei que você não tem agora nesse momento. Então, assim, às vezes o mínimo, o que seria o mínimo? Ajuda nós aqui só no laudo agronômico, paga nosso profissional mínimo, a perícia que a gente tem. Então, assim, valorzinho simbólico. E que dia que você vai produzir? É a capacidade de pagamento, eu vou receber igual o banco vai receber. O senhor produtor rural vai colher 30/4, eu tô fechando contrato agora, 30/4 eu pego uma soja. Nós pegamos soja também, pegamos gado no negócio. Então, assim, eu vou receber quando ele puder pagar. 30/4 você me dá um pouquinho aqui. Sua safrinha você me dá mais um pouquinho. E vambora, todo mundo saindo junto desse aperto. É dar a mão todo mundo e sair. Ué. Então, assim, não adianta nada eu chegar lá e eu ser um dificultador. Não, eu tô pra ajudar. Porque os grandes comentários vão estar aí e falar, pô, ele vai pegar meu dinheiro aqui, e não, mas aí a grande sacada vai estar no êxito, né? Aí você Justamente. Aí a gente cobra um valor para compor o material e no êxito, o êxito nosso ainda é melhor ainda. O banco tá falando que você deve 1 milhão. Eu consigo, com todo esse material, com todo esse aqui que vai demorar alguns anos, vamos falar 2, 3 anos, um processo desse correndo, eu consigo homologar um acordo para você com 800 mil. Quanto que eu trouxe de benefício econômico para você? 200 mil. Não é justo você ficar com 80, produtor rural, e eu ficar com 20 desse êxito. E também vou receber, porque esse dinheiro não existe, né? Ele é fictício ali naquele momento. Uma nuvem, né? Então, conforme você vai colhendo, também vou pegando. Maravilha. Parabéns, cara. Que história bacana. Engenheiro elétrico, virou advogado e hoje está aqui defendendo o agronegócio. Qual que é a sua mensagem, então, final para todos os produtores rurais aí? O que você acha que o agronegócio vai virar no nosso país? Não tá perdido. Quando você tiver uma dívida, acabamos aí de falar quantas horas desse assunto, não tá perdido, sempre tem solução, é uma profissão linda, você é produtor de alimento, segurança alimentar, a importância que esse produtor rural tem para a economia, né? E falando aí do Covid, quem que segurou esse país nas costas e mostrou que produz dele, né? E ele tem que usar todos esses benefícios que tem para ele, que é direito dele. Então, nós estamos à defesa do produtor rural, do Brasil que produz. Então, qualquer dúvida, fica à vontade de nos ligar aí, que eu esclareça essa situação, faço a visita para você. Então, estamos para ajudar. Maravilha, maravilha. Eu acho que muitas frases de clichê, né? O agro não para, o sustenta o Brasil, virou um clichê, mas na verdade é um setor que nos orgulha muito e sem dúvida alguma você colocou uma coisa muito bacana. Plano Safra é uma situação de necessidade nacional, né? Necessidade pública e que do mesmo jeito que tem dinheiro que vai para a saúde, vai para as escolas e por vezes nós somos taxados aí como pega dinheiro fácil, tá dando para ele a 6%, eu não sei quais são as taxas aí que estão sendo comercializadas, mas enfim, e aí a dificuldade vem na hora de pagar que ninguém sabe, né? E aí vem alguns, não quero entrar em política, mas vem alguns aí falando que a gente pega dinheiro barato, que a gente dá calote, né? Vai lá produzir para ver, né, Marcos? Vai lá produzir para ver. Nós estamos falando aí de decretos, né, de calamidade pública. Você pega Patrocínio, região do Cerrado Mineiro, que teve aí, região de Três Corações, sofreu bastante agora com essa geada do café. Você tem noção o que é uma geada atinge uma lavoura de café, que ele vai ter a produção só no próximo ano? Que agora ele zerou a laranja. Laranja aqui no Sudeste, que sofre com o green, né, que é uma situação que, putz, ferra os caras tudo aí. Mas é cana, acho que esclareceu bastante coisa. Seu Instagram tá aqui embaixo. Quer colocar o telefone também? Pode colocar, diretor? Pode botar o número dele aqui embaixo. Tá já? Será que tá aí? Então tá bom. Os caras são ligeiros. Os caras são ligeiros. Os meninos nossa equipe aqui é fera. Os meninos da pecuária, esse aqui é os meninos da pecuária. Eles não eram não, viu? Eles estão ficando, meninos da pecuária. Mas quero te agradecer por ter vindo de longe. As portas aqui estão abertas sempre pra você, pra gente poder levar soluções pro produtor rural. Eu que agradeço, muito obrigado aí por poder contar um pouquinho do meu trabalho, contar um pouquinho da minha história, no qual eu orgulho muito disso, né? E tamo junto, sempre que você precisar. E eu não tô longe não, Uberlândia aqui pertinho. É pertinho. Cidade aqui, 500 e poucos quilômetros aí.
E não existe distância pra nós Como também, é que é aquele áudio que tem lá da chuva lá? Não, aquele cara do aeroporto falou assim, de carro é 100 km, de avião é pertinho. É o barulhada, catalão. Eu falava de avião pertinho. Obrigado mais uma vez, Marcos Vinícius. Essa é a força da pecuária, essa é a indústria da pecuária que move o Brasil, que gera emprego, que traz riqueza para o nosso Brasil e alimenta não só a nossa nação, mas alimenta milhares e milhares de pessoas mundo afora. Conversei hoje com Marcos Vinícius Flores, ele que é o proprietário da grande empresa Terra e Negócios, que vem defendendo o produtor rural. Terminamos aqui mais um Agro 360. Semana que vem tem mais bate-papo com você. Valeu, obrigado.